Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo para vocês a aula 1 de literatura. Vamos bater em cima aí desses aspectos literários. Próximo vídeo vai ser os exercícios, tudo relacionado aos aspectos literários. É aula bem suave, tá? Bem início mesmo, cara. Você vai aprender aqui o que é arte, o que é literatura, alguns conceitos, figuras de linguagem. E vamos iniciar aí. Temos aqui de início, né? O que é arte? Arte, basicamente, é a necessidade do homem de se expressar, né? Então, eu coloquei algumas pinturas rupestres aqui, né? Que a gente tem como arte, a gente estuda bastante isso na escola. Essas baleias aqui, esses pessoal deixava tudo registrado, né? Então, a gente tem desde sempre o homem registrando sua marca nas paredes aí, desde o início, né? Depois fomos para telas, etc. Então, basicamente é isso. Então, você tem que ter noção aqui o quê? O que eu quero passar com você com isso aqui? É que a literatura é arte. Então, bota isso na sua cabeça porque vai ser necessário depois, tá? Então, vamos bater aqui, ó. O que é literatura, né? Literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, juntamente com a música, ó, música, pintura, dança, escultura, assim como todas essas para escultura, para escritura, para dança, para tudo você precisa de um material. E o material da literatura é a palavra, entendeu? Então a literatura, vamos ver aqui, ó, literatura é a arte da palavra. Então literatura é a palavra que é o material básico da literatura é a palavra. Basicamente é isso, né? A literatura, arte, tudo é arte, né? Então a gente tem esse conceito de tudo é arte. Música, teatro, para tudo, pintura. Aqui eu coloquei para você, ó, Você é Precioso, né? Foi uma música aí do Anderson Freire. Então trouxe, né, uma música que trouxe muito sentimento para as pessoas na época que foi lançada, até hoje tem muito sentimento. Do outro lado aqui eu coloquei um teatro, cara, essa imagem aqui, ao meu ver, tem muito a ver com a realidade. Ó. Eu vejo, né, aqui uma pessoa, né, estou vendo aqui uma pessoa, e várias coisas segurando essa pessoa, então poderia dizer que, sei lá, esse cara aqui, eu poderia dar um sentido a ele, vamos por redes sociais, isso aqui, sei lá, botaria aqui um Facebook, um Instagram, que seguram, pode ver que ele, por estar todo amarrado, não consegue se mexer, né? É um cara ali que ele não pode nem para frente nem para trás. Você pode reparar aqui, ó, que ele também tá cego, né? Então o teatro ele pode te passar essas vários sentidos, né? Eu vejo dessa forma, você que está assistindo aí pode estar vendo de outra forma. Então, basicamente, isso é a literatura, né? A arte expressada através da palavra. E essa palavra, ela pode ser transmitida como, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que é a linguagem, né? Essa linguagem que a literatura vai trazer. A linguagem, ela é a comunicação e a mediadora aqui, ó, do ser humano com o seu entorno. Não tem mistério, cara. Você imagina aí, falar, escrever, né? Então, ó, tipos de linguagem. A gente tem 3 tipos de linguagem. Ela pode ser verbal, não verbal ou a mistura, né, dos dois. Então, aqui eu deixei, nesse cantinho aqui, ó, algumas eu misturei ali mais ou menos as imagens para vocês conseguirem ver ali o que que é verbal, não verbal, o que que é mista. Vocês quiserem dar um pause aí no vídeo, né? E vocês veem qual imagem é verbal, qual que é não verbal, qual que é mista. Mas é isso, bora lá. Essa primeira aqui, né? A Joelma aqui, tem essa. Dá até meme esse negócio aí. Então, sei lá, você pode interpretar. Ela é uma linguagem não verbal, porque ela não dispõe nenhuma palavra, né? Para poder estar expressando o que ela quer dizer. Então você poderia usar essa imagem, sei lá, quando você vai na mina falar, ô gata, vamos dar um rolê, aí ela pega e fala, ah, não, é o Covid, por fora ela tá, oh, não sei o que, por dentro ela tá, mais ou menos isso. Então vamos lá. Essa segunda imagem, não verbal também, não dispõe de nenhuma palavra, né? Você olhando para ela, você pode notar ali que ela tá feliz. Então, sei lá, pode ser você aí quando você tiver aprovado no seu concurso, no seu vestibular, você tá com essa mesma cara, né? Então aqui, ó, o outro, essa plaquinha aqui, você olhando para ela, consegue saber que não é para fumar ali, né? Então é uma linguagem não verbal. Ela só a imagem ali já trouxe para vocês já entender o que que é.
E essa aqui, ó, essa aqui é uma verbal, tá? Então tem ali, ó, proposta. Eu te proponho um poema, um café e alguns beijos. E se disseres que aceita, eu corro para ti. É depois o que rolar é segredo nosso. Aquino dos Reis. Então aí ele passa os sentimentos que ele quer através do poema. A linguagem verbal é basicamente isso, escrita, né? Aqui nós vamos ter outra linguagem verbal através da fala, então não precisa ser exatamente escrito. Então você está falando com alguém, você está fazendo uma, uma linguagem verbal, tá? Não precisa ser só palavra escrita, pode ser também verbal. Aí aqui temos uma carta, né, também, uma linguagem verbal, ó. Fui ao correio enviar uma carta, volto já, beijos. Transmiti a informação que eu queria através de uma linguagem verbal. Aqui embaixo a gente vai ter as mistas, tá? Então quando eu estou, ó, conversando com alguém, olhando para a pessoa e conversando e olhando para ela, eu estou tendo duas linguagens, basicamente verbal e não verbal. Então a não verbal ali seria o quê? Eu olhar os sentidos dela, ou como que ela se mexe. Então a gente tem várias, a gente tem até livro, né? Eu fui dar uma olhada ali se tinha o livro, né, de linguagem corporal, mas deve estar lá por causa da minha irmã. Mas, enfim, a gente vai ter a linguagem corporal, né, da pessoa conversando ali com a outra. Eu vou estar falando com ela e vou estar dando uma linguagem corporal. Das vezes, o que eu estou falando não condiz com o que o meu corpo está falando, porque o corpo fala também. Então, aí que entra vários estudos, né, nessa área de não verbal. Aqui a gente tem uma placa, ó, pode ver que aqui só pela imagem você consegue entender que é para fazer silêncio. Mas aqui também, ó, para realçar, né, para deixar bem na cara mesmo, ó. Silêncio, por favor. Fechou? Então, esses são os tipos de linguagem. Reforçando ainda, a gente vai ter as linguagens denotativa, né, que é o sentido do dicionário, basicamente o literal, e a conotativa. A conotativa é o sentido figurado do negócio. Então, se eu falo aqui, ó, ela é gata, realmente, eu estou falando no sentido denotativo, sentido de dicionário. Então, se você quiser decorar aqui, ó, esse Dzinho denotativo, dicionário. Dicionário. E o conotativo, o sentido figurado, né? Se eu falar que a Avril Lavigne é gata, pô, eu acho ela gata pra caramba. Até porque eu coloquei ela aqui. Mas então, é um sentido figurado, né? Ela não é uma gata, ela é bonita, né? É isso que eu quero dizer. Então, é isso. Vamos ver o próximo. Então aqui eu coloquei duas charges, né? Ali, ó. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que ele quebra o galho. Então, pô, ele levou no sentido denotativo, né? Então a gente pode entender que esse primeiro quadrinho aqui é um sentido denotativo, porque é um sentido de dicionário, né? Ó, o Dzinho aqui, ó. De dicionário. Aí no próximo ali, ó. O que você está tomando? Aí ele chuta, né? Ele quer dizer o quê? Para você tentar adivinhar. Ele vai, pega e mete o chute no porra do copo aqui. Então ele foi no sentido denotativo, né? Então esse carinha aqui, ele tentou no sentido denotativo, ele entendeu, né? Denotativo. E esse aqui estava falando no sentido conotativo. Conota. Então, como que eu vou saber o que é um texto literário e o que não é um texto literário? Basicamente, um texto, quando ele é literário, ele tem jogo de palavras, o sentido de conotação, ou seja, um sentido figurado. A gente vai trabalhar com muitas figuras de linguagem, então, com as inúmeras figuras de linguagem que nós vamos ver depois, você vai conseguir fazer muito jogo de palavras, tem figuras de linguagem de som, enfim, tem várias. E um texto não literário é basicamente uma receita de bolo, né? Ele tenta passar para você uma informação. Então, um texto não literário é isso, é um sentido denotativo, um sentido real do que quer dizer uma reportagem, uma notícia, né?
objetivo, né? É um de cunho de informativo. Ali, ó, notícias, reportagens, manuais de instrução, enfim. Aqui, ó, essa parte aqui é interessante você tentar, se você não decorar, aprender, o que você conseguir aí. Basicamente, né, uma literatura epistemológica, né? Quem vai dar essa ideia aí vai ser o Platão, né? Esse cara aqui, ó, Platão. Né? A ideia é de que você adquire conhecimento através de uma justificativa. Ou seja, você, pô, vai chover, não é Deus que está fazendo chover? Não, tem uma explicativa. A água vem, evapora e depois vai lá, se forma e cai. Então, eu vou acreditar nisso porque eu tô dando uma justificativa. Então, eu tô tendo uma visão epistemológica, né, do que é a chuva. Diferente da crença, tá? Que eu coloquei errado, né? Difere. Diferente. Diferente. Aqui é um E. Diferente da crença. Porque a crença você não precisa justificar o que está acontecendo ali para acreditar naquilo, né? Epistemo significa conhecimento. Vem do grego. Beleza? Ali, ó, a psicologia, entendimento do homem sobre as sensações, personalidades e crenças, né, entre outros aí. Aí temos aqui, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro clássico, tá? Se você não lê, não leu ainda, vai lá e procura um resuminho sobre esse Memórias Póstumas de Brás Cubas, é do Machado de Assis, né? É um ator do realismo. Vamos ver isso mais pra frente, né, esse autor. Mas basicamente, né, ele vai ter uma lei aqui, ó. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra. Ou seja, a visão de que se você vai lá e faz um mal ou alguma coisa assim no seu dia, e no final do dia você busca fazer algo bom, você deixa sua mente mais sossegada, falando, não, parece que inibe tudo que você fez de errado, se você comete algum ato bom. Então essa é a lei da equivalência das janelas que ele fala. Então ali, ó, é um entendimento do homem, ó, sobre as suas sensações, personalidades, diferenças. Isso daí explica bem, tá? Esse livro é ótimo e sempre cai em concurso vestibular, inclusive no último concurso da ESA caiu, né? Porque ele é um autor diferente. Ele narra uma história em que ele já morreu e está contando ali como que foi a morte dele, né? Literatura de cunho social, né? O desenvolvimento do homem como ser crítico, pensante com consciência social. Trata bastante desse tema social, principalmente no livro O Negreiro, que trata sobre os negros escravizados, né? Esse trechinho vai comentar um pouco sobre a pobreza. Ó, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então ele está falando aqui sobre é um cunho social. Você consegue imaginar uma pessoa está vivendo em miséria. Então ele está criticando ali, ele está pensando sobre aquela situação da pessoa. Pô, olha, ó, meu Deus, o bicho, meu Deus, era um homem, meu Deus, ó, exprimindo sentimentos. Pô, ele está ali, porra, é um homem numa situação de parece um bicho, parece um animal. Então é isso. Questão cultural, né, uma literatura de cunho cultural. Construção e desenvolvimento de uma identidade nacional. Aqui nós temos a escritura de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, é a mais famosa, tem trechos dela no hino brasileiro, então você vai notar, vamos ver aqui, algum estrofe que tenha no... Aqui, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores.
Gonçalves Dias, ele estava exilado, né, em outro país. Ele decidiu fazer esse poema dele, porque ele tava falando, ó, eu estou escutando os pássaros aqui, mas os pássaros não cantam igual canta no Brasil, né? As aves que aqui gorjeiam, onde ele estava exilado, não gorjeiam como lá. Ou seja, ele vai falando, pô, tem um traço, uma identidade ali no Brasil. Então eu sinto falta do que é aquilo dali, né? Esse poema dele vai acabar entrando até no hino nacional, de tão característica que ele deixa com isso aqui. E é uma coisa que, pô, só tem lá no Brasil, né? Então a gente vê um cunho de nação, e de cultura nesse poema dele, de Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. E por último aí, né, as duas funções linguísticas aí, a hedonística. Uma literatura hedonística, ela vai te transmitir prazer. Eu coloquei a imagem dessa criança lendo aqui, né, justamente para enfatizar isso. Quando você está lendo muito, ou você tem o hábito de ler, você vai vendo que você cria vício naquilo ali. Então é muito prazeroso para você ler um livro. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, tem bastante livro dentro do meu guarda-roupa, tem livro. No quarto da minha irmã eu levei alguns livros lá, porque eu já não estava cabendo mais de livro aqui. Então, eu criei muito gosto por leitura e transmite muito prazer. Então, eu posso falar para você assim, eu não gostava de ler, mas quando eu comecei a ler, comecei a me viciar e fui indo. Então, isso daí é uma hedonística, tá? Transmite prazer. A catártica. A catártica, basicamente, ó, ela desperta explosões de sentimento. Eu coloquei aqui a imagem da Grécia Antiga, porque basicamente a literatura, né, daquela época ali, ela transmitia muito horror, né? Então contava ali sobre as guerras, etc. A pessoa lendo aquela obra ali ficava, porra, meu Deus, né? E dava todo aquele sentimento na pessoa de ver um lado da guerra, como é que era, sendo contado. Então, quem lê, se você que tá aí lê, você vai saber do que eu tô falando. Pô, às vezes eu ia ler, eu chorava, eu sentia medo. A partir de umas 4 horas de leitura eu tava sentindo medo já, eu já praticamente tava dentro do livro, né? Eu gosto muito de livros de terror. Esse livro aqui é muito bom, ele conta algumas partes de terror ali, então, sei lá, eu gosto bastante. Então ali, ó, desperta explosões de sentimentos. Outro modo da cartaz é se identificar com um filme ou livro. Um exemplo de filme aqui. Geralmente a pessoa, eu quero ser uma médica ou um médico. Então ela assiste um filme de medicina, ela consegue se colocar ali no lugar daquela pessoa, fala, pô, não, isso aqui é legal. Eu que gosto do cunho militar, do sentido militar, eu gosto de ver filme de militarismo, né? Então temos aí Coração de Ferro, até o Último Homem. Pô, eu me colocando ali no lugar do cara direto, eu vou assistir o filme, eu me coloco lá no lugar dele. Então basicamente isso é a cartática, né, a literatura cartática. Galera, não tem mistério, aspectos literários é isso, tá? Próximo vídeo que eu vou deixar aí com vocês vai ser basicamente as atividades, tudo isso que a gente tratou nessa aula. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis!